Como uma crença limitante paralisa você? Se não sabe a resposta, basta pensar em exemplos comuns. Não consigo, nunca vou aprender, nem vou tentar. Conseguiu se identificar com algumas dessas frases? Mesmo de forma inconsciente, esse modelo de pensamento está presente em nossas vidas. Ele faz com que duvidemos da nossa própria capacidade e coloca um ponto de interrogação ao final de cada frase ou um não no início. Mas não precisa ser assim, certo? Esses pensamentos negativos que impedem ou dificultam a nossa caminhada rumo aos objetivos de vida podem ser superados e substituídos por mensagens mais otimistas. O que é uma crença limitante? Desde o começo das nossas vidas, buscamos referências em outras pessoas. Primeiro, são os nossos pais. Depois, os demais familiares, passando pelos professores e amigos. Todos esses contatos com terceiros vão moldando os nossos modelos mentais, assim como as nossas próprias experiências. São influências positivas e negativas que criam a nossa percepção das coisas e de todo mundo ao nosso redor. No entanto, eles nem sempre representam a realidade. É aí que nascem as chamadas crenças limitantes, aqueles pensamentos que, mesmo inconscientemente, levamos como verdades absolutas, ainda que não funcionem bem assim na prática. Podemos dizer que elas são uma espécie de desculpa que impomos a nós mesmos para que permaneçamos em zona de conforto, em uma aparente segurança. O que nem todos consideram é que esse tipo de pensamento pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento pessoal e profissional. Afinal, quem não se arrisca um pouco, dificilmente vai fazer algo diferente. E como atingir os seus objetivos repetindo sempre mais do mesmo? Por que temos crenças limitantes então? As crenças limitantes, na grande maioria das vezes, são pensamentos inconscientes que aparecem como mecanismos de defesa para evitar eventuais frustrações. Em um momento do passado, você pode ter sofrido com algum episódio específico, e agora, toda vez que esse gatilho é acionado, o seu subconsciente dá um jeito de tentar bloqueá-lo. Por isso, um bom exercício para se livrar das crenças limitantes é ir em busca da raiz do problema, ou seja, encontrar o agente causador dessa negatividade. Mas quais são as fontes e os tipos de crenças limitantes? As nossas crenças limitantes não têm, obrigatoriamente, uma origem apenas. Apesar de termos falado bastante das nossas experiências e das influências de pessoas próximas, existem outras fontes que podem nos levar a ter esses tipos de pensamentos. Experiências e crenças hereditárias são os casos mais comuns e conhecidos. Eles têm a ver com a maneira como somos criados e os tipos de comentários que ouvimos a vida inteira. Pais que duvidam da capacidade do filho, exigem e cobram demais as crianças ou comparam um irmão com o outro são exemplos de atitudes que podem gerar crenças limitantes com fruto da hereditariedade. Da mesma forma, as experiências vivenciadas em diferentes fases podem influenciar e fazer com que esses mecanismos de defesa surjam. Uma criança que vê os pais brigando com frequência pode crescer e chegar à fase adulta acreditando que os relacionamentos amorosos nunca dão certo, por exemplo. Crenças pessoais. Essas mesmas experiências podem ter sido vividas pela própria pessoa, como um agente ativo e não passivo, e levá-la a criar certos bloqueios. Por exemplo, o fato de tirar nota baixa em matemática faz ela acreditar que nunca vai se dar bem com números e exclui a possibilidade de seguir uma carreira na área das ciências exatas. Lógica equivocada. É quando alguém pensa que, porque uma vez algo deu errado, é um sinal que sempre vai acontecer isso, não importa o que seja feito de maneira diferente. Imagine o que teria acontecido caso todos os inventores tivessem desistido de seus experimentos no primeiro fracasso. Muitas das criações que temos hoje sequer existiriam. Desculpa. Sabe aquela desculpa esfarrapada que você usa como muleta para não fazer algo? Pois é, trata-se de outro tipo de crença limitante. Você pode dizer que não tem os requisitos técnicos para se inscrever em determinada vaga, mas na verdade está com preguiça de ir atrás de toda a papelada necessária para participar do processo seletivo. Medo. O medo é um dos sentimentos mais limitantes que existem.
Muitas vezes, você deixa de tomar determinada atitude por receio de falhar ou experimentar algo novo. O inédito assusta, é normal, mas você não pode deixar o amor de sua vida passar por medo de não ser correspondido ou de se machucar. Ou então, você é convidado para acampar com seus amigos, mas o seu pânico de sapos o faz desistir. Não importa o quanto as pessoas digam que não se trata de um animal perigoso, seu medo é maior e limita a sua conduta. Círculo social. As pessoas ao nosso redor têm um poder muito forte em nossas vidas. Afinal, é com elas que passamos boa parte do tempo. Até por isso, levamos tão a sério suas opiniões. Não é à toa que o círculo social também é uma das grandes fontes das nossas crenças limitantes. Pode acontecer de um amigo seu dizer que foi assaltado em um determinado lugar e você tomar como verdade absoluta que aquela localização é extremamente perigosa. Aí decide deixar de frequentar uma região que poderia ser agradável por um único episódio isolado. Sociedade. A própria sociedade impõe alguns padrões que podem gerar inúmeras crenças limitantes. A indústria da beleza, por exemplo, é uma das principais responsáveis por estimular esses parâmetros quase inalcançáveis, estimulando pensamentos negativos a respeito da própria pessoa. Frases como "jamais vou conseguir ter aquele corpo perfeito" é um tipo de crença que impossibilita qualquer outra forma de satisfação que não seja aquela, com alguns quilos a menos. E quais são os efeitos em ceder às crenças limitantes? Uma pessoa que vive cedendo às crenças limitantes é alguém que dificilmente vai conseguir atingir seus objetivos e tende a viver frustrada. Sempre que uma dificuldade aparecer, ela vai acabar desistindo, sentindo que não tem capacidade de superar. Ao mesmo tempo em que esses pensamentos servem como mecanismo de defesa, eles também podem colocar você para baixo. Isso porque, quando você parar para refletir sobre a sua vida, você vai ver quantas oportunidades deixou passar por não renunciar ao medo. Você com certeza já deve ter dito ou escutado frases como "sou muito velho, novo para isso", "vou viver a vida inteira sozinho", "não é possível ser feliz no trabalho", "trabalho é só obrigação", "não tenho jeito para isso", "sei que não sou capaz", "faça por você, pois se eu fizer, vou cometer algum erro", "é tarde demais", "nunca vou conseguir, pois me falta sorte". Todos os exemplos de frases citadas agora são de crenças limitantes bastante comuns. Uma crença não representa necessariamente uma realidade, são apenas uma projeção de como estamos nos sentindo em relação a uma situação. Normalmente, a crença não tem embasamento lógico ou científico, é algo que colocamos na nossa cabeça e que tomamos como regra, verdade. Se contra fatos não há argumentos, como diz o ditado popular, buscar uma reflexão e ser racional é uma ótima forma de mandar embora o pensamento negativo infundado. Por isso, é necessário distinguir algo que foi projetado na sua mente e que pode ser alterado e superado daquilo que é um fato e não tem possibilidade alguma de mudança. Ressignificar quer dizer dar novo significado a algo que já existe. E esse processo é justamente o que precisa ser feito quando tratamos de crença limitante. Algo que uma pessoa nos disse lá atrás e nos marcou negativamente precisa ser traduzido de outra maneira para que não crie um bloqueio mais tarde. Caso contrário, sempre que essa lembrança for lembrada, nossa mente vai criar um mecanismo de defesa para procurar evitar que tenhamos novamente aquela experiência ruim. Não é porque alguém diz que você não pode fazer algo que isso se torna verdadeiro. É preciso ter a consciência de que você pode mais. Ninguém muda uma crença limitante do dia para a noite. Esse é um processo demorado, que exige tempo e dedicação. No entanto, devemos lembrar sempre que é algo necessário para crescermos. O primeiro passo para mudar essa realidade é reconhecer que determinada postura não está nos fazendo bem. Depois disso, é hora de encontrar a melhor saída para superar esses pensamentos. Não importa quais crenças você carrega, eu sei que você pode superá-las e tornar a vida mais leve. Tente o tempo que for necessário. E quando precisar recomeçar, recomece.